Bora, Fel, se liga no que o Mano falou aí. O Mano detonou o Memphis Depay com esse pênalti displicente. E também todo o time do Corinthians falou do Dorival. Se liga no que ele falou. Separei um trechinho do Benjamin Bach e também do Café do Sertanejo com o Samir, que falou tudo, rasgou o verbo sobre o Corinthians, sobre essa derrota. Se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação, nenhuma notícia, nem pós-jogo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pois é, pessoal, terminou em Mirassol. Mirassol 2, Corinthians 1. O Corinthians conseguiu essa façanha, galera, de tomar a virada do Mirassol, um time que vai brigar até a última rodada do Brasileiro para permanecer na Série A. Essa é a única ambição do Mirassol. E o Corinthians conseguiu perder. O Corinthians perdeu uma chance também de encostar no G4, cara, com essa derrota. E essa derrota expõe demais a fragilidade do elenco. O Corinthians até tem um time competitivo de 1 a 11 quando opta pelos titulares, mas quando usa o mistão ou o time reserva, é sempre um Deus nos acuda. Não é confiável, cara, é uma vergonha. E hoje, começou lá com o Maicon, com o Bidon, com o Coronado ali, os três no meio campo tentando articular o jogo. Teoricamente era para ser um time ofensivo. Deveria, né? Na teoria. Mas na prática, infelizmente, foi um time que teve muita dificuldade durante todo o jogo. Eu vou te dar um conselho, hein, Dorival? Dorival, esse elenco já te provou que ele deixa muito a desejar. Então não seja burro, Dorival. Comece sempre as partidas com os titulares. Põe o que você tem de melhor em campo. Quer poupar? Depois que os caras fizerem talvez aí 1, 2, 3, 4 a 0, você tira os caras, mas comece sempre com os titulares. E outro que não pode passar batido é o tal do Memphis Depay, hein? Displicente do cacete. Por mais que os passapano agora vão começar. Ai, mano, mas o Marcelinho batia assim. Ai, mano, o Louco Abreu batia assim. O Djalminha batia assim. O Memphis Depay não é esses caras, tá bom? Então o negócio é o seguinte, Depay. O time aí precisando de uma vitória, o time jogando mal, vindo de um momento de crise. E você mete essa, meu irmão, tem que ser cobrado sim. Você não tá jogando amigos do Van Persie contra amigos do Memphis. Então você precisa ter seriedade pra vestir essa camisa aqui, meu parceiro. Não vem com esse negocinho, mas eu optei porque eu vi que o goleiro tava caindo. Bate sério essa porra. Se tiver que perder o pênalti, perca, mas batendo sério. Da cavadinha você tem que ser cobrado sim pela diretoria e pelo grupo de jogadores. Então, Dorival, esse tipo de comportamento não pode passar batido não. Ó, tem que ter pulso, Dorival, senão os caras daqui a pouco te derrubam também. Começando mais uns 60 segundos do Benja. Futebol medíocre, pobre, sem graça, sem criatividade do Corinthians. Perdeu pro Mirassol. O Corinthians não jogou nada. Não adianta esse blá blá blá, tem mais posse de bola. Posse de bola não vale pra porra nenhuma. O Memphis quis fazer um pênalti de cavadinha. Pênalti de cavadinha é isso. Se dá certo é gênio. Se não dá, né, foi mal pra caramba, pagou um pau. E nós estamos esperando, né? Porque o Memphis falou que na hora que o time acertasse ia ser um pesadelo. Mas até agora, pesadelo tá sendo ver esse jogo, ver esse time do Corinthians jogar. Impressionante, cara. É um time totalmente sem vontade, apático. Sabe, no meio de semana já foi um futebol bizarro contra o América de Cali. Agora vamos ficar com esse papinho furado de calendário, de excesso de jogo. Pô, foi jogar com o Mirassol, não foi jogar contra o Sport lá em Recife. Tá feio, o time tá muito feio. Fora de campo tá horrível, dentro também. Alguém tem que avisar o Dorival que o lado direito do Corinthians tem Mateuzinho. Ele colocou o Félix Torres, colocou o Kaká. Virou uma avenida. A Avenida Mirassol, foi o que aconteceu. E saiu barato 2 a 1, hein? E o Thales, depois que renovou também, só toca pro Hugo. Meu pai do céu. Esse é o Corinthians que jogou contra o Mirassol e perdeu pela primeira vez pro Mirassol. Mais um pós-jogo do Corinthians. Derrota para o Mirassol por 2 a 1. Primeira derrota do técnico Dorival Júnior sob o comando do Sport Clube Corinthians Paulista. Pelo desempenho do Corinthians nas mãos do Dorival, essa primeira derrota já era prevista. Hoje um jogo encardido. Aliás, eu avisei que um dos grandes erros do Dorival na terça-feira contra o América de Cali foi não poupar o time todo titular. O time todo. Não era para você poupar não é para você poupar o Carrídio contra o Mirassol, entendeu? Não é para você poupar o Carrídio contra o Mirassol. O Carrídio, né, tinha que ser poupado contra o América de Cali e jogado hoje. O Campeonato Brasileiro é mais importante para o Corinthians do que Sul-Americana, que o Corinthians talvez nem classifique. Então já foi um erro. Mas hoje, né, naquele pós-jogo que você gosta de qualidade, nós vamos analisar
esquema tático do Corinthians, postura dos atletas, uma soberba. Ó, eu ouso dizer que esse é um dos elencos mais soberbos do Corinthians. Tem muito a cara do Fabinho Soldado, né? O Augusto Melo, ele não é soberbo, ele é amador. Mas achar que tinha feito uma grande janela no meio do ano passado para não querer contratar ninguém na principal janela do futebol brasileiro, que é janeiro, fevereiro, isso é uma vergonha. O Paulinho, executivo do Mirassol, é melhor que o Soldado, porque não tem a grana, né, que o Corinthians tem, né, não tem, nem se compara, né, os dois clubes, e tem jogadores do Mirassol com muito mais qualidade que o Corinthians. Você vê o Edson, o Gabriel, tem mais qualidade do que Romero, Thales e tantos outros. Enfim, o Corinthians é uma soberba. O que o Memphis fez em campo hoje foi uma vergonha, tá? E para quem acha que eu passo pano pro Memphis, que eu não falo do Memphis, então segura hoje, tá certo? Porque o que ele fez, a soberba precede a queda, tá? É uma soberba violenta. Você tem que ter discernimento, sabe? Você tem que ter sensibilidade, né? De saber quando você vai dar uma cavada. 0-0, fora de casa, o time jogava muito mal, você vai querer cavar para cima do Walter, e ele mostra que é um desinformado em relação ao futebol brasileiro, porque ele olhou o Mirassol, né, aquela soberba dele, ele pensou, quem é esse goleiro aí? Simplesmente foi um dos melhores goleiros reservas que o Corinthians já teve na sua história, tá? Na sua história, e que só não jogou porque tinha o Castro vivendo a maior e melhor fase. E aí ele vai cavar para cima do Walter, que não é qualquer um, não é aquele goleiro que tem medo da bola e já pula para um canto, escolhe um canto. Não, ele sabe o que faz, é muito bom tecnicamente. Já viu o Walter, uma vez em um Corinthians e Cruzeiro, um chute um chute no ângulo que deram, ele foi lá e encaixou a bola, ele pegou ela assim, ó, desceu com ela encaixada e caiu no chão, assim, no gramado, entendeu? Então assim, o Memphis é a cara da soberba que é esse elenco do Corinthians, que começa lá pelo Hugo, um goleiro que acha que é maior que o Cássio já, o Mateuzinho, que é enfim, um perna de pau, e assim vai, essa vai ser a temperatura desse pós-jogo de Corinthians 1, Mirassol 2, Corinthians 1, está começando mais. Eu acho, isso foi uma direta, tá? Isso foi uma direta do jogador do Mirassol pro Memphis, mas eu tenho direito, tá? Né? Outro dia eu vi no meu vídeo o cara escrever assim, que nem hoje eu fiz um vídeo, um corte, na verdade, de uma opinião minha, que eu acho que é obrigação o Fabinho Soldado ir atrás do Cebolinha e do Michael se eles estiverem livres no mercado. Eu acho e acabou. Ninguém vai me oprimir. Aí escreveram lá no vídeo, fica quieto, Samir, nós queremos informação, não opinião. Mas quem falou que o canal é só de informação? Eu tenho direito a dar minha opinião. Para mim é obrigação. Porque se ele trouxe umas remelas do Flamengo, se ele trouxe jogadores que não prestam do Flamengo, se você tem Cebolinha e Michael livres no mercado, que isso foi uma reportagem, acho que foi do GE, que eles querem sair. Para mim é obrigação, você não traz lá você não traz analista de desempenho 1, analista de desempenho 2, analista de desempenho 3, todo mundo do Flamengo foi trabalhar no Corinthians. Aí tem dois jogadores que vão sair que são bons. Eu falo aqui que tem que contratar seus puxa-saco, meu irmão, seus torcedores e dirigente. Paga pau até pra Fabinho Soldado. Quem é soldado, meu irmão? Quem é soldado? Quem é soldado no Corinthians? Olha esse elenco. Rapaz, eu vou falar e acabou. É minha opinião. É minha opinião. Se Michael e Cebolinha estiverem livres no mercado, o Soldado tem que ir atrás. Ele não é o cara do Flamengo, que conhece todo mundo lá? Vem atrás dos caras, meu irmão. Qual que é que eu não posso falar a verdade agora? Hein? Tô viajando tá você, Daniel. Entendeu? Rapaz, viajando o quê? Você tem que saber que o Corinthians é grande, rapaz. Entendeu? Nutella. Sabe? Meu, fica pagando pau pra soldado, pra dirigente. Olha aí o time do Corinthians. Você acha que o time do Corinthians tem elenco? O Paulinho com pouco foi lá. Esse Edson é bom jogador, enfim. Você viu o time do Mirassol? Não pode perder pro Mirassol. Entendeu? Não pode perder pro Mirassol.
Não pode perder para o Mirassol. E eu falei dessa opinião do soldado aí em relação aos 2 jogadores que querem sair do Flamengo, para falar o seguinte: é minha opinião, não é informação. É minha opinião e não é informação. Para mim, o Hugo mandou uma indireta pro Memphis. Tem que respeitar o clube, entender, papá. Para mim foi, tá? Para mim foi, entendeu? Posso estar errado, posso estar viajando, aí tudo bem, tá? Mas para mim foi. E eu dificilmente erro nos meus discernimentos, tá? Não sou perfeito, não. Sou humano e erro como todo mundo. Mas dificilmente, né? A do Tite aí foi a última que fez história, que eu falei, não sei não, o cara pode acordar no outro dia e não querer treinar o Corinthians. Eu acho que o Hugo mandou, tá? Mandou uma indireta pro Memphis, entendeu? Mandou. E já não foi a primeira, hein? Porque outro dia, numa coletiva, ele deixou claro que não concordava com o que o Memphis falou. Quem lembra dessa? Entendeu? Quem lembra dessa? Tá? Pra mim, meu amigo, foi pra ele e acabou, velho. Foi uma indireta e o Memphis, que ganha muito, entendeu? Que é assim, né? Tá lá, pá, cantando, não sei o quê. Ó, desculpa, velho. Desculpa. Eu tenho autoridade pra falar, porque até falam que eu passo pano pro Memphis. Só que, meu amigo, de Samir Carvalho, vocês nunca esperem idolatria. Ah, filho. Para, não tem idolatria com ninguém, não tem idolatria com meu filho. Entendeu? Se o meu filho fizer algo errado, eu vou corrigir. Entendeu? Não tem idolatria. Porque hoje em dia, né, as mamães, mesmo filhinho tem idolatria com filho, idolatria com não sei quem. Eu lembro que eu fui buscar meu filho uma vez no judô, ele tava de costas assim, no karatê, de costas pra parede, o professor já veio dar explicações. Eu falei, não, pô, tá correto, disciplina, aqui eu tô professor. Eu não pago pau pra ninguém, não tem idolatria nem com meu filho, vou ter idolatria com o holandês, rapaz. O que ele fez hoje foi ridículo. O Corinthians perdeu o jogo principalmente por causa dele, tá? Não foi só por causa dele. Dorival, pra mim, errou no esquema, Dorival errou na escalação, outros jogadores, tecnicamente, não têm condição de vestir a camisa do Corinthians. Então, assim, a gente tem que entender o que eu estou falando e o que eu não estou falando, porque comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Eu não estou dizendo que o Memphis Depay é o único culpado da derrota do Corinthians, mas ele tem uma grande parcela de culpa, tá? Ele tem uma grande parcela de culpa. Eu vou falar os culpados todos aqui, mas vou começar pela ordem. Vou começar, depois do Memphis, aí depois eu vou escolher se eu vou falar do Dorival, se eu vou falar da zaga, se eu vou falar desses 2 laterais de hoje. Tem muita coisa para falar, tá só começando, tá? Então vamos lá. Primeiro, o Corinthians jogava mal quando o Coronado fez uma fileira ali, numa linda jogada e conseguiu o pênalti bem marcado. E para mim, se quiserem ficar chateados comigo, podem ficar, mas eu tenho moral para defender o Corinthians quando metem a mão no Corinthians. Eu tenho moral, sabe por quê? Porque eu sou honesto. Para mim, o gol não deveria ter sido anulado do Mirassol no final. Porque o Kaká cabeceou a bola aqui no braço do cara, estava muito próximo, o cara não tinha o que fazer. O cara não colocou o braço, não jogou o braço, entendeu? Então, meu irmão, era pra tomar mais pau ainda, tá? E se quiserem ficar chateados em relação a isso, fiquem. Mas a minha honestidade eu não perco. Agora, vamos lá. O Coronado consegue um pênalti. O Coronado consegue um pênalti num jogo que o Corinthians estava mal no jogo. Pô, o Corinthians tá mal no jogo. Você tá jogando fora de casa, viagem longa, jogo chato. Aí você pega a bola para bater e eu acho, tá? Loucura, pode ser loucura minha, mas não sei se vocês repararam isso na imagem. Quando o juiz marca o pênalti no VAR, ele faz assim, ó. A câmera mostra o Bidon falando algo pro Coronado e o Coronado abaixa a cabeça e faz assim, ó. Eu acho que era em relação ao Memphis que pegar a bola já para bater o pênalti. Tá? Eu não sei se o Coronado queria bater esse pênalti, eu não sei. Aí pode ser uma viagem minha, mas eu reparei isso. Assim que o juiz marca o pênalti, você pode assistir depois o jogo, o tape, você vai ver, o jogo foi na Amazon, né? O Bidon fala algo pro Coronado, ele faz assim com a cabeça, ó. Por que o Coronado, tá? Não sei se alguém reparou isso, tá? O Coronado era pra bater. Não, por que o Coronado... Você pode falar que é viagem, vocês podem falar, mas eu vou pegar vocês agora no argumento. Pode até ser viagem, porque que eu estou trabalhando aqui, por enquanto, são especulações, não é informação, tá? Pode ser viagem minha, mas eu tenho um bom argumento.
Por que depois que o juiz marca o pênalti, é pênalti pro Corinthians, tá cravado o pênalti, por que o Coronado faz assim com a cabeça? Pô, ele faria assim se o juiz não tivesse marcado, tá? Por que ele faz assim? Entendeu? Aí o Memphis pega a bola para bater, tá? Ó, o pessoal falando, não é viagem, Samir, é fato. Pô, ele fez assim com a cabeça. O pênalti era do Coronado. Ele fez assim com a cabeça. Beleza, eu não tô afirmando nada, tá? Eu não tô afirmando nada, nós estamos trabalhando com gestos. O corpo fala. O corpo fala. Eu tô trabalhando com gestos. O Coronado faz assim, ó, quando o juiz marca o pênalti. Por quê? E essa indireta do Hugo no final? Não se esqueçam que o Memphis jogou uma dinamite ou uma granada ali no elenco quando ele vai lá e queima o Ramon para todo mundo na coletiva, tá? Porque eu falei o pessoal falou que viu também essa do Coronado, tá? Eu sou observador, velho, eu assisto o jogo, eu não assisto o jogo comendo salgadinho torcida, comendo queijinho, tomando igual, não, eu presto atenção, eu tô trabalhando, tá? Eu presto atenção em tudo. Então, o Coronado fez assim, ó, tá? E a indiretinha, e quando o Memphis critica o Ramon, ele critica o elenco também, tá? Ele critica o elenco também. Vocês não se esqueçam disso, que ele critica o elenco também. Isso daí mexeu com alguns, tanto que o Hugo vai lá e discorda dele em público, não concordo com tudo que ele falou. Não foi o que o Hugo falou? E hoje o Hugo solta a seguinte frase, tá? A seguinte frase: a gente precisa repensar algumas coisas, atitudes dentro de campo, repensar como atleta, como respeito ao clube que a gente defende. Precisa mudar o chip muito rápido, porque a gente tem um elenco que não precisa sofrer, passar por situações difíceis, cada um pensando um pouco mais nessa parte individual, para que a gente possa fazer nosso coletivo sobressair da melhor forma. Isso aqui, para mim, é indireta para o Memphis e é a minha opinião. Não estou falando que é uma informação. Tá? Hein? É isso. Tá? Agora, o Memphis é o seguinte. Memphis, você quer ir para os seus eventos? Você quer cantar rap, trap e tal? Que eu nem sei se tu canta bem. Eu nem sei, porque é rap gringo, entendeu? Né? Eu não sei. Sabe? Eu só sei o seguinte, se você cantar, eu sou o Memphis Depay, e agora eu vou falar, eu vim aqui no Corinthians, mas não é só pra jogar, eu vim aqui, também é pra cantar. Enfim, o problema é seu. Só que dentro de campo você tem que representar. Filho, tu não conhece ainda o Corinthians, velho. Eu já vi Tevez, Edilson sair escorraçado do clube. Entendeu? Tá? Eu já vi. Agora, uma soberba violenta de você pegar um pênalti e querer dar uma cavada, tá? E eu vou falar uma coisa aqui. Ó, Deus sabe o que eu tô falando, porque Deus é onisciente. E ele conhece. Onisciente é que ele sabe de todas as coisas. Ele conhece, ele sabe o que nós pensamos. Cara, por Deus. E eu tenho certeza que não deve ter sido só eu. Quando o Memphis pegou aquela bola pra bater, eu olhei pra cara dele, eu pensei, ele vai cavar. Sério, por Deus, cara. Que aqui não pode jurar, que jurar é feio. Poderia jurar pela minha filha, tudo. Não preciso disso. Eu pensei na hora, velho. Eu não sei porquê, tem umas coisas loucas que acontecem comigo. Foi igual aquela do Tite, né? Que eu falei, eu vou cravar o Tite, vai que amanhã ele acorda e não quer mais treinar o Corinthians. Cara, não sei porque eu pensei que ele ia dar uma cavada. Sabe por quê também? Eu devo ter pensado isso. Porque ele tá numa sequência de toda hora um drible fora de tom, tá? Aí, ó, teve mais gente que pensou, entendeu? Não tô aqui pra falar que eu sou o cara, né? Pelo amor de Deus, nem quero ser adivinho de nada. Eu já sabia, sabe? Falei pro meu irmão. Então aí, Cefiel, esse pênalti do Memphis Depay, pelo amor de Deus, cara, não dá pra bater isso, cara. Mano, pra fazer isso, o cara tem que saber muito, cara. Marcelinho Carioca, Djalminha, até o Louco Abreu aqui, o Samir falou, sabe fazer isso. Cara, não é pra qualquer um, não. Não que o Memphis seja qualquer um, mas, cara, não tem qualidade pra bater assim, não, cara. Os pênaltis do Memphis Depay é tudo pancada no ângulo. Pode ver pela seleção, é tudo pancada, tá ligado? Não é assim, cara. Então, tem que ter mais responsabilidade, tem que jogar sério. E o Hugo Souza, eu tenho certeza também que ele falou pro Memphis ali. Na hora que eu li, eu não vi a entrevista ao vivo ainda, mas eu li. Então, foi pro Memphis, não foi pra outro jogador, não.
Claro que dentro dessa, o Hugo Souza também falou para os jogadores, mas direcionou também pro Memphis. E isso pode rachar o elenco de uma forma, meu amigo. Cara, vai ser mais um ano difícil pro Corinthians, cara. A gente tá quase sendo eliminado da Sul-Americana, vai sobrar só a Copa do Brasil e Brasileiro. E aí? Então, tá complicado. O time tem que começar a jogar bola. Só o Dorival não vai dar jeito, não. Então, e o Fabinho Soldado no meio do ano contratar zagueiro, hein? O Samir falou de Cebolinha e do Michael. Seria bom, mas pagar 2 milhões pro Michael também não dá, né? É o que ele ganha mais ou menos no Flamengo lá. E nem joga, tá? Cara, o Michael não é nem sombra daquela primeira passagem que ele teve no Flamengo lá. Cebolinha, eu não sei se ele recebe. Eu acho que ele recebe ali próximo de R$1 milhão. Daria pra pagar, você liberando alguns bagres aí do time aí, que pelo amor de Deus. Então, é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!